Prezados ouvintes, o vereador é o responsável por asfaltar ruas? E o deputado estadual? Será que ele deve conseguir vagas em hospital ou escola públicas? Bem, as diversas mazelas existentes em nosso estado e em nosso país acabam fazendo com que muitas pessoas recorram a qualquer político que tenham acesso, buscando soluções para os mais diversos problemas, sejam eles particulares ou coletivos. A falta de informação sobre o papel de cada um, aliada à prática daqueles que disso se aproveitam para prometer o que não podem fazer ou fingir ter feito aquilo que não é de sua competência, agravam ainda mais este quadro. O programa desta semana, na tentativa de esclarecer a você, nosso ouvinte, as verdadeiras funções daqueles que o representam, se dedicará a lhe explicar nosso sistema político, dando ênfase aos papéis de cada um dos nossos entes governamentais. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate com o deputado Luiz Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem? Bom dia, Pablo. Como sempre, na resistência, vivendo cada dia um problema diferente, de uma maneira geral, criada pelos nossos governantes, seja presidente da República, seja governador e, muitas vezes, os próprios prefeitos. Verdade, deputado. E um problema que está presente na nossa sociedade é a falta de informação sobre o papel de cada um dos entes políticos. Muitas vezes as pessoas se confundem sobre os papéis que cada um deve exercer. O senhor já fez parte do Poder Executivo, já foi vice-governador, já teve em secretarias no Poder Executivo e hoje faz parte do Poder Legislativo, é deputado estadual. O senhor poderia, para quem está nos ouvindo nesse momento, fazer uma rápida explicação resumida sobre o papel de cada um dos poderes? Ô, Pablo, eu acho que nós devemos ser pedagógicos para esclarecer uma parcela da nossa população sobre a função de cada um dos poderes. A Constituição Federal diz claramente que nós temos 3 poderes que devem ser harmônicos e independentes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário não faz lei, ele julga os feitos que transitam no poder judiciário, seja na área civil, seja na área criminal. Então, o poder judiciário é para julgar, como diz a população, para bater um martelo se aquela causa é constitucional ou inconstitucional, e se uma pessoa que comete um delito vai ser condenada ou absolvida. O poder executivo, como o nome já diz, executa. Mas executa o quê? O orçamento público, aquilo que está definido no orçamento público. E o orçamento público é feito por 2 poderes. O poder executivo, que o encaminha ao parlamento, e o parlamento, que discute a mensagem, emenda e aprova, para depois voltar para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo sancione a lei orçamentária amplamente, totalmente, ou até mesmo um veto. Então, o Poder Executivo é para executar os programas inscritos no orçamento. Se é o governador, os programas de segurança pública, de escolas públicas estaduais, do ensino estadual, da saúde relativa à rede pública estadual, e por aí vai. E também programa de conservação e construção de estradas estaduais, né?
os programas habitacionais e por aí vamos. Então, poder executivo, executivo de executar todos os itens do orçamento. E o poder legislativo, como o nome já diz, é um poder para legislar, para fazer leis. Mas eu acho que a missão central do poder legislativo, além de legislar, é fiscalizar as ações do poder executivo. Esse é o tema que eu mais me dedico. Mas, como o poder legislativo tem uma terceira função, que é de servir de canal de demanda, ser ouvinte das demandas da população e levar para os chefes de poderes, inclusive para o poder executivo, essa missão fica confundida. E aí a população quer que o parlamentar pavimente rua, seja responsável pela iluminação pública, faça praça, né? Pode árvore e tantas outras coisas, que são todas funções do poder executivo. O parlamentar é um mero e importante elemento de levar esses problemas para o executivo. Mas, volto a dizer, a função principal do legislativo é legislar e fiscalizar o poder executivo. E, volto a dizer, é sobre esse foco que eu dedico o meu mandato, porque essas são as nossas grandes funções. Perfeito, deputado. Mas, invariavelmente, a gente esbarra, né, com uma faixa na rua, até um banner na internet, agradecendo um vereador, um deputado, por uma ação que é prerrogativa do Poder Executivo. Obrigado pelo asfalto, obrigado pela poda da árvore, obrigado pela revitalização da praça. Ou seja, existem aqueles que fingem ter feito o que não é a sua função. Esse tipo de atuação, deputado, além de confundir a população, reduz a eficiência do Poder Legislativo no seu verdadeiro papel, que é o de fiscal do Estado, como de fiscal do Poder Executivo, como o senhor falou, na medida que muitas vezes gera uma relação promíscua, baseada na troca de favores entre os poderes. O senhor concorda com isso? Pablo, a sua análise está muito correta. Isso acontece, né, tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas, como também nas câmaras de vereadores. Vamos lá nas três instâncias. O cidadão se elege deputado federal. Ele vai debater os grandes problemas do Brasil, né? E deveria ser um severo fiscal das ações do Poder Executivo Federal, isto é, das ações do governo do presidente da República, né? Mas ele se dedica a querer ser base do governo para ganhar favores locais, emendas de orçamento, né? Transferências de dotações dos ministérios para os prefeitos, exatamente para combinar com a população, uma população local. Agradeço ao deputado federal a ponte construída sobre o rio X. Olha, quem construiu a ponte ou foi a União ou foi uma prefeitura local. Poderia até estar correto o seguinte agradecimento. Agradeço ao deputado federal que conseguiu a verba X para que a prefeitura Y fizesse essa ponte sobre o rio. Então, você, parlamentar, começa a tirar um proveito de algo que não é a competência dele. E de comportamento similar tem o deputado estadual, né, em relação às obras estaduais, e os vereadores em relação às obras dos prefeitos. Por isso que o maior partido, entre os mais de 30 partidos que tem no Brasil, o que mais cresce é o PG,
partido do governo, por causa dos favores que os governantes fazem à população de uma forma enganosa. Porque nem favor é obrigação. Então, não haveria nem o que agradecer. Eu, como falei, o dever do Poder Executivo é executar o orçamento. Então, a população não tem que agradecer, até porque o dinheiro não é do governante, o dinheiro vem dos impostos pagos pela população. Então, é engodo em cima de engodo, né? E aí a população diz, bom, eu vou votar para deputado estadual. O que ele vai fazer por mim? Ele vai fazer pela população na exigência de políticas públicas de qualidade, de educação, de saúde, de cultura, de esporte de lazer, de segurança pública. É esse que é o dever, né? Porque cabe ao executivo, ou estadual ou municipal, fazer a obra XYZ. Então, há uma grande mistificação, você tem toda a razão. Essa troca de favores é deletéria, é ruim, né? E não qualifica o voto, porque também a população, com todos esses vícios que existem na política, ela pega o período da eleição para ter algum ganho para ela. Às vezes você vai numa região que tem muita demanda, você fala uma fala sobre os graves problemas que existem, saneamento básico, educação, etc., etc., mas a população ali vai dizer assim, deputado, e meu emprego? Deputado não é para arrumar emprego. Deputado é para lutar para que o governo tenha uma política de desenvolvimento econômico e social que gere emprego e renda. Então, há um desvirtuamento. Por isso é necessário que seja pedagógico. O que compete cada poder fazer. Certo, deputado. E como a gente pode fazer para que a população tenha mais acesso a essa informação e entenda melhor nosso sistema político? Eu acho que deveria ser obrigatório, Paulo, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem acesso às cadeias de rádio e televisão, antes das eleições, 180 dias antes das eleições, fazer uma cartilha e publicizar em rádio e TV quais são as funções do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Se você vai votar para o deputado, você tem que examinar se o deputado tem essas qualidades X, Y, Z para fiscalizar as ações do Executivo e legislar bem. Então, eu acho que tem que ter pedagogia, né, para que isso fique muito claro. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso devia ter 6 meses antes das eleições municipais e das eleições gerais. Durante muitos anos, o que se gasta em propaganda de governo é uma grandeza para nada. Você mesmo viu aí recentemente nas televisões a fortuna que gastou o governo do Estado para divulgar o programa Supera Rio. Talvez já tenha gasto mais em propaganda do que tenha gasto em auxílio emergencial. Então, essa pedagogia, eu acho que o TSE devia puxar, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil inteiro, né? E se for nas 2 eleições municipais e as eleições gerais, seriam pelo menos 2 vezes por ano, durante aí uns 3 meses. Se botar uma propaganda dessa pelo menos uma vez por semana, vai ajudar muito e vai desmistificar muito candidato que tira partido, muitas vezes, da falta de conhecimento da função de cada poder. Certo. Deputado, o senhor acha, então, que a melhoria da nossa política ela passa necessariamente por uma população melhor informada, mais consciente sobre a separação dos poderes, sobre as funções de cada um? Ô, Pablo, sim. Quanto mais conhecimento a população tiver da função de cada poder e também
da necessidade real de propostas que cada candidato de cada poder deve ter, vai melhorar o sistema. Mas também é necessário, Paulo, que a população possa acompanhar os mandatos daqueles em que ela votou, seja presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, para ver se tem algum nível de coerência com o que ela imagina que seja o dever de um parlamentar, ou de um governador, ou de presidente da República. Porque se a população fizer isso, eu garanto, Paulo, que 70%, no mínimo, dos candidatos eleitos não serão reeleitos. E eu digo isso com muita convicção, por tudo que eu já vivi, quer seja no Poder Executivo, quer seja no Poder Legislativo. E olha que eu estou sendo generoso, dizendo que 70% não voltariam. Na verdade, esse percentual seria até maior. Então, ser pedagógico para definir o que são os poderes, desde o banco escolar, a separação que eles devem ter, a função de cada um e o acompanhamento dos mandatos, e até quiçá com o tempo, depois de todos esses esclarecimentos, a população, no meio do mandato, ter direito a dar um cartão vermelho àquele que não se comporta de acordo com as regras instituídas, né, para o desempenho de um parlamentar ou de um chefe de executivo, né? Porque hoje um governador e um presidente da República pode ser empichado, né? Pode perder o mandato. Nós tivemos o exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado do Brasil que teve o governador Wilson Witzel cassado por um comportamento, né, de crime de responsabilidade. E eu fui o autor desse pedido. Mas antes disso, já aconteceram cassações de presidentes da República e também de prefeitos. Às vezes acontece que o mandato de um deputado seja cassado, mas cassado por quem? Pelo plenário daquela casa legislativa. Sem dúvida, deputado. Uma população atenta ao dia a dia da política, consciente de seus direitos e deveres e bem informada sobre o papel de cada um em nosso sistema político é fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E esse é um dos mais relevantes papéis do nosso podcast. Deputado Luiz Paulo, para encerrar mais essa edição, vamos aos destaques positivos e negativos da semana com o quadro Bola Dentro e Bola Fora. Bola fora ao governo federal, que cortou o orçamento destinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que era de 655 milhões, uma bagatela, e foi reduzido para 89 milhões. Isto é um corte de aproximadamente 87%. Mas não se poderia esperar outra atitude do governo Bolsonaro, que não se cansa de negar a importância da ciência. As vacinas produzidas no mundo, em tempo recorde, são evidências da sua importância para a humanidade ao longo dos tempos. E demonstrou agora no Rio de Janeiro, em relação à Covid, a importância da campanha de vacinação, da atuação do SUS para minorar os indicadores negativos que nós estávamos submetidos. E, mesmo assim, pela atitude negacionista do governo, o atraso na vacinação, já passamos de 600 mil mortes de nossos irmãos brasileiros.
nesse período, nesse mês de outubro, desse corte violento no orçamento de ciência e tecnologia, é um mês que se comemora a Data Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações. É esperado que o Congresso Nacional reveja esse absurdo desse corte que fez o presidente Bolsonaro associado ao seu posto Ipiranga, o ministro, que é bom a gente nem falar o nome, para que seja esquecido mais rapidamente. A bola dentro dessa semana, muita justiça e entusiasmo, vai para os nossos professores, que comemoraram o seu dia na última sexta-feira, 15 de outubro. Se já não era fácil ter que lidar com a desvalorização da profissão e com as condições de trabalho, muitas vezes, aquém do necessário, mais difícil ainda foi para o professor esses últimos 2 anos pandêmicos. Com a pandemia, muitos tiveram que se reinventar. E, em grande parte dos casos, se valeram de recursos próprios para não deixar seus alunos desassistidos. Um país não se desenvolve sem educação de qualidade. E não existe educação de qualidade sem investimento no professor. Eu tenho orgulho de já ter exercido a profissão do magistério, visto que durante 15 anos fui professor titular de topografia da Faculdade de Arquitetura Silvio Souza. E agora mesmo estou tendo a oportunidade de desempenhar novamente o papel no magistério, como professor na Escola do Legislativo. Então, nessa data comemorativa do Dia do Mestre, não poderia deixar de parabenizar a todos que dedicam sua vida a compartilhar conhecimento. Bola dentro a todos os professores da rede pública e particular do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todos pela audiência em nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.